primeiro discurso, depois da derrota para Donald Trump, Kamala Harris pediu uma transição pacífica. Ela falou ontem numa universidade aqui em Washington, a universidade em que ela estudou, em que ela já deu uma aula magna e na qual estudantes, coitados, se reuniram na terça-feira à noite para acompanhar a vitória, para acompanhar por um telão a contagem dos votos e fazer uma grande festa. Essa festa virou velório e, no final das contas, foi uma espécie de prêmio de consolação, esse discurso de aceitação de derrota por parte da Kamala Harris para aqueles jovens que estavam lá esperando a vitória democrata. Ela pregou a união entre os americanos e ainda revelou ter ligado para o republicano. But we must accept the results of this election. Nós devemos aceitar a decisão dessa eleição. Mais cedo eu conversei com o presidente eleito Donald Trump e o parabenizei pela vitória. Eu também disse que vamos ajudá-lo e a equipe dele com sua transição de governo e vamos nos engajar em uma pacífica transferência de poder. Deu para notar durante o discurso que ela estava se... Vai falar ainda? Não. Tava se segurando ali, né? Tava emocionada, tava tentando segurar as lágrimas. Voz bastante embargada, né? A Kamala prometeu continuar lutando pela liberdade e contra a violência nos Estados Unidos. Jamais vou desistir de lutar por um futuro onde americanos podem conquistar os sonhos, ambições e aspirações. Nós somos as mulheres da América que têm a liberdade de tomar decisões sobre o próprio corpo e não ter os governos dizendo o que fazer. Nós nunca desistiremos da luta de proteger nossas escolas e ruas da violência armada. Bom, e é isso, né, Carla? Os americanos escolheram o seu caminho, farão uma transição política. Por uma razão ou por outra, Joe Biden acabou sendo apontado como responsável, não pela crise econômica, porque o país não está em crise, mas pelos efeitos da pandemia que ainda castigam bastante os americanos. O brasileiro que viaja para cá para fazer turismo enxerga os Estados Unidos como um país em que as coisas são muito baratas. Isso é uma meia-verdade, né? Produtos manufaturados, em geral, são mais baratos aqui, né? Mas os serviços são muito caros, a alimentação, que não costumava ser cara, tá caríssima, tá caro você comer num fast food hoje. Um dos motivos da onda de obesidade aqui nos Estados Unidos é que é muito mais barato você comer num McDonald's ou num Burger King ou num Taco Bell do que você comprar produtos frescos do supermercado e preparar em casa. Isso vale para o Brasil, por exemplo, mas vale muito mais aqui, porque o fast food aqui é muito barato, uma produção em série, gigantesca, de milhões e milhões e milhões de toneladas de hambúrguer e carne processada, né? Então a diferença aqui é brutal. As famílias mais pobres não têm condição de se alimentar bem, se alimentam nessas casas de fast food mesmo, de manhã, de tarde e de noite, né? É uma quantidade incomensurável de comida ruim para o nosso organismo, mas muito barata. Nem essa comida está mais barata hoje, né? Tá difícil até para você se alimentar no fast food hoje em dia. Então, os americanos fizeram a sua alternativa por um caminho diferente. Donald Trump promete combater a inflação, não diz muito bem como, né, aquilo que ele promete pode inclusive gerar um novo processo inflacionário aqui nos Estados Unidos, mas vamos ver o que os republicanos têm na manga. Fato é que essa transição vai acontecer, foi uma escolha democrática e que deve afetar o Brasil. E agora cumpre a nós, brasileiros, nos adaptarmos a essas mudanças que serão impostas aqui no hemisfério norte. Porque não adianta a gente ficar cantando de galo e falar, a gente fala grosso com os Estados Unidos, porque a gente precisa muito mais deles do que eles da gente, né? Isso é um fato. Então não vai dar para ficar observando os acontecimentos e ficar torcendo para que eles beneficiem o Brasil, porque é possível que até prejudiquem no primeiro instante. Uma das promessas de Donald Trump é aumentar barreiras tarifárias. Isso aí seria um golpe duro, logo de cara, nos produtores brasileiros que teriam mais dificuldade para vender para o nosso segundo maior parceiro comercial. Enfim, é hora do governo brasileiro arregaçar as mangas, porque haverá mudanças profundas no comércio internacional. Mas seguimos no assunto, né, Carla? Porque o cientista político colunista aqui da Band News FM, o Fernando Schiller, acredita que os democratas cometeram uma série de erros durante a campanha de Kamala Harris, falando ainda sobre o resultado aqui da eleição. Uma campanha curta da Kamala Harris,
Harris, né? Substituição, aquele debate desastroso com Biden. As grandes lideranças democratas entraram no jogo tarde, né? E na minha visão entraram errado no jogo. Nós vamos pegar a postura do Barack Obama, quer dizer, que é o grande cabo eleitoral democrata, mas vamos lá, entrou mal na campanha, né? Aquela atitude dele de vincular raça a voto, fazer aquela cobrança um pouco exagerada e tal. Ele acabou afugentando e afastando, criando mais controvérsia, até fugindo um pouco do estilo do Obama, né, histórico, que é um estilo mais conciliador, mais inclusivo, vamos chamar assim, né? Praticamente todas as pesquisas dos Estados Unidos erraram na hora de captar a preferência do eleitor, hein? Os institutos dizem que foram surpreendidos. Para a maior parte deles, os eleitores americanos estavam absolutamente divididos. Os estudos apontavam um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, alguns com a candidata democrata até à frente. Entre os números divulgados e os resultados das urnas, houve uma diferença significativa. O agregador de pesquisa do renomado jornal The New York Times apontava ligeira vantagem para Kamala nos estados pêndulo da Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. O resultado, que, se confirmado, garantiria a vitória da democrata. Na Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada, o jornal dava a vitória para Donald Trump, mas por uma margem mais apertada do que mostraram os resultados das urnas. Para o reitor da FMU e mestre em Direito Internacional pela USP, Manuel Furriela, os levantamentos não ouviram a maioria necessária. O que os institutos não conseguiram captar eram os votos dos independentes, mas também dos estados pêndulo, já que imaginavam-se que alguns iriam para Kamala Harris também e todos foram a favor de Donald Trump. No sistema eleitoral americano, quem recebe mais votos nem sempre ganha as eleições. Megali veio aqui, ficou assustado com a moto aí do seu lado, hein, Megali? Deu um sustinho agora? Não, eu tava vendo. Eu tava vendo aqui o cara preparando a motocicleta. Não, tá. Não fui surpreendido, não. Não, acho que nós aqui, né? Quando a gente já vê uma moto se aproximando muito da pessoa que tá parada com o celular ali dando sopa, opa! A gente já fica... Olha que coisa, Carla. Isso nem me ocorreu, viu? Então... Mas isso também não me ocorre no Brasil, tá? Ando de vidro aberto, vocês sabem que eu sou meio lelé da cuca nesse sentido aí. Relojão pra fora, meio que não... A minha mulher briga bastante comigo, eu sei que a gente tá desviando do assunto, mas a gente volta já. Minha mulher briga bastante comigo porque eu falo que se eu acreditar que eu moro na Suíça, eu morarei na Suíça. Boa, é o segredo, né? A tese do segredo, do livro. Bom, no sistema eleitoral americano, como o Megali repetiu aqui ao longo dos últimos anos, quem recebe mais votos nem sempre ganha a eleição. A vitória é computada para quem conquista pelo menos 270 delegados nos colégios eleitorais. Das pesquisas divulgadas, apenas o Instituto Atlas Intel chegou mais perto do resultado das urnas, indicando que Trump tinha 50% contra 49% de Kamala Harris. Os dados da pesquisa apontavam a vitória do republicano em todos os 7 estados pêndulos, resultado confirmado nas urnas, né? O que a gente viu acontecer ontem.